Olá! Hoje a nossa conversa parte de um alerta importante. Desacelere, seu bem maior é a vida. A gente vai explorar um pouco algumas ideias e relatos de um material bem interessante, o Vozes do Trânsito. Ele busca entender melhor a segurança na rua, sabe? Parece que a gente vive numa correria constante, né? Aquela pressão para chegar logo, para fazer tudo rápido. Mas e quando essa pressa vai para o trânsito? Qual o preço disso? Bom, vamos dar uma olhada nisso. Pois é, e um ponto de partida forte para essa análise é um dado que, assim, a gente até sabe, mas não deixa de chocar. As fontes falam que mais de 90% dos acidentes vêm de falha humana. É muita coisa, né? E o interessante é tentar entender por quê. Por que tanta falha humana? E a pressa, essa coisa da urgência que você falou, ela aparece como um fator chave mesmo. Exato, essa sensação de tenho que chegar logo. E a física, bom, a física não perdoa essa pressa. O material Vozes do Trânsito dá um exemplo muito claro disso. Dirigindo a 60 quilômetros por hora, um carro pode precisar, dependendo das condições, claro, de até 40 metros para parar totalmente. Já parece bastante, né? 40 metros é uma distância considerável. Mas o ponto mais crítico, eu acho, é que essa distância aumenta muito mais do que a gente imagina quando a velocidade sobe. Por exemplo, a 80 km por hora, essa distância de frenagem, olha só, salta para quase 60 metros. 60. Quase 60. Não é um aumento simples, linear. O risco cresce, sim, exponencialmente. 20 km por hora a mais e o perigo numa emergência quase que dobra. Nossa, é uma diferença brutal mesmo. Isso coloca em outra perspectiva aqueles segundinhos que a gente acha que está ganhando, né? E falando em risco, o material traz uma história bem forte, a do Renato. É nessas horas que a estatística fria ganha um rosto, sabe? E fica impactante de verdade. De um jeito bem sério. Conta essa história do Renato. Esses relatos pessoais costumam ilustrar a realidade por trás dos números de um jeito muito poderoso. Sim, sim. O Renato, ele conta que sofreu um acidente bem grave, já faz alguns anos. Ele estava atrasado para o trabalho, sabe como é? Ansioso, e aí decidiu ir mais rápido do que podia naquela via. Numa ultrapassagem que ele mesmo admitiu ser arriscada, acabou perdendo o controle do carro. E o pior, a esposa dele estava junto, grávida na época, no banco do passageiro. Nossa, que situação terrível. E quais foram as consequências disso? Olha, felizmente eles sobreviveram. Mas a filha deles, por causa do trauma do acidente, nasceu prematura e carrega sequelas por causa disso até hoje. É daquelas histórias que, tipo, mudam uma vida pra sempre, né? O próprio Renato fala que adotou um lema pra ele: a pressa nunca mais. Isso mostra como uma decisão de um segundo ecoa por anos. É exatamente isso. A história do Renato, que está lá na fonte, é um exemplo assim doloroso de como essa pressa individual, essa decisão de momento, tem um impacto que vai muito além. Impacto coletivo e que dura. E conecta direto com algo que o sargento Marco Silva, que também é citado lá, aponta. Aquela crença perigosa do é só hoje, só dessa vez vou acelerar um pouquinho mais. Como se o risco fosse algo que a gente pudesse negociar, né? Só por um dia. Essa ideia do só hoje é uma armadilha total, né? Como se a física ou as consequências fossem tirar folga junto com a gente. E o material Vozes do Trânsito reforça isso trazendo dicas bem práticas. Por exemplo, depois de entender esse impacto da velocidade na frenagem, como a gente viu, a dica de respeitar os limites de velocidade ganha um peso gigantesco. Eles não estão ali à toa, né? Tem um motivo técnico de segurança. Sem dúvida. E a própria história do Renato, com a ultrapassagem perigosa que ele fez, lembra outra recomendação crucial que está no material: evitar essas manobras arriscadas, ultrapassar pela direita em local proibido. Não vale a pena o risco pela suposta economia de alguns segundos, né? E tem mais coisa. O material fala sobre planejamento. Parece óbvio, mas sair de casa com um pouco mais de folga, com antecedência, é uma ferramenta poderosa contra essa tentação da pressa. Planejar a rota antes, dar uma olhada no trânsito, são pequenas atitudes, mas que previnem muita coisa. Exato.